Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre campo elétrico, extremamente importante para que vocês possam resolver com facilidade a lista de eletrostática. Então, sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula, certo? Iremos começar essa aula falando um pouco sobre o conceito de campo elétrico. Já aprendemos que as cargas elétricas de sinais opostos, elas se atraem, né? E as cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então, essa interação, a distância entre esses corpos eletrizados, ela pode ser explicada usando-se o conceito de campo elétrico. Então, campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é a carga-fonte, tal que uma outra carga, que é conhecida como carga-prova, ao ser colocada em um desses pontos, ela fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte. O que é a carga-prova? A carga-prova, ela é uma carga elétrica, certo? De valor conhecido, utilizada para detectar a existência de um campo elétrico, e ela é posicionada em um determinado local pelo um efeito observado, né? Pode-se saber se nela existe ou não o campo elétrico. Se confirmada a existência desse campo elétrico, a carga de prova ela também auxilia a determinar a sua intensidade. Então, vamos dar início à definição do vetor, né? Campo elétrico. Então, para uma melhor compreensão, vamos considerar uma região do espaço, né, inicialmente livre da influência de qualquer carga elétrica. Então, coloquemos nessa região um corpo eletrizado com uma carga elétrica Q. A presença desse corpo produz nos pontos da região uma propriedade física a mais, que é o campo elétrico gerador do Q. Se uma carga prova que for colocada em um ponto P desse campo, uma força elétrica, o F, né, atuará sobre ela, e esse vetor campo elétrico estabelecido no ponto P pela carga Q é então definido pelo o quociente, né, de força pela carga de prova, onde nós temos E igual a Fs sobre Q. Então, da definição, né, de campo elétrico, obtém-se as características do vetor, a intensidade, né, a direção, o sentido, o mesmo da força se Q for positiva, ao contrário da força se Q for negativa. No SI, a intensidade de força é expressa em newtons e a carga elétrica em coulomb. Por isso tem-se como unidade de campo elétrico, certo? Então, no SI, a intensidade de força é expressa em newton e a carga elétrica em coulomb. Por isso, como unidade de campo elétrico, N newton por coulomb, certo? A intensidade do vetor campo elétrico, ela fornece o valor da força elétrica atuante sobre uma unidade de carga, que é a carga prova de Q, né? Colocada no ponto P, não dependendo dessa carga prova. Pessoal, quando a carga prova que é positiva, os vetores da força elétrica e do campo elétrico, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Quando essa carga prova que é negativa, os vetores força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção, mas o sentido oposto, certo? O vetor campo elétrico em um ponto, devido a uma carga Q positiva, sempre tem sentido de afastamento em relação a ela, enquanto o vetor campo elétrico, devido a uma carga Q negativa, sempre tem um sentido de aproximação em relação a ela, independente do sinal, da carga, da prova Q, certo? Então, vamos falar agora um pouco sobre o campo elétrico de uma partícula eletrizada. Para melhor entendimento, vamos imaginar uma região do espaço onde não existam influências de massa ou de cargas elétricas, né? Para
colocando aí uma partícula eletrizada com uma carga Q, essa região ela ficará sob a influência dessa carga elétrica, existindo agora um campo elétrico E gerado por Q. Em cada ponto dessa região, podemos indicar o campo elétrico por meio do vetor. Para calcularmos a intensidade do vetor campo elétrico, em um ponto P situado a uma distância D da fonte Q, imagine uma carga de prova Q, né? Nesse ponto. Nessa carga de prova, atua uma força cuja intensidade é dada pela lei de Coulomb, que a lei de Coulomb já foi estudada nas aulas anteriores, né? Que nada mais é que uma lei física, né? Que é usada para determinar a intensidade da força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Então, a lei de Coulomb, ela possui essa fórmula, certo? E nós temos, importante, a representação gráfica, né, do campo elétrico de uma partícula eletrizada. Então, essa representação gráfica é da intensidade do vetor campo, né, E, criado por uma partícula eletrizada com carga Q em função da distância. Essa representação gráfica da intensidade do vetor E é em função dessa distância entre o ponto considerado e a carga fonte Q, é a curva observada no diagrama a seguir, certo? É importante saber que a carga Q, ela gera campo no espaço que a envolve, mas ela não gera no campo onde o ponto se encontra, certo? Se isso não fosse verdade, o que ele poderia acelerar a si mesmo sobre a ação do seu próprio campo, o que seria um absurdo. Um corpo, ele não pode por si só alterar sua velocidade vetorial, certo? Portanto, não esqueça, uma partícula eletrizada, ela gera campo elétrico na região do espaço que a circunda. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo, devido à sua própria partícula, ele é nulo. Essa afirmação nos leva a concluir que uma carga de prova, ao ser colocada no ponto qualquer, né, de um campo elétrico, ela não altera o campo existente nesse ponto. Assim, o vetor campo elétrico, num ponto, ele independe dessa carga de prova que possa existir ali, tá certo? Agora, nós iremos falar sobre o campo elétrico devido a duas ou mais partículas eletrizadas. Para determinar o campo elétrico, né, resultante em um ponto de uma região onde existe duas ou mais partículas eletrizadas, devemos analisar separadamente a influência produzida por uma das cargas, depois pela outra e assim por diante. Para entender melhor, imaginemos um ponto P dessa região, certo? Onde, entre esses dois pontos, A e B, são colocados duas partículas eletrizadas com cargas QA e QB, respectivamente. Então, nós temos dois pontos, A e B, que são colocados duas partículas eletrizadas, o QA e o QB, certo? O ponto P, ele fica sob a influência simultânea de dois campos elétricos, né? Um devido ao QA e o outro devido ao QB. Então, o vetor campo elétrico resultante no ponto P, ele é dado pela soma desses vetores, né? O EA e o EB, certo? Devido ao QA e o QB, respectivamente, como está ilustrado nessa figura, certo? Perceba, né, que se tivermos N partículas eletrizadas em cada ponto do espaço que estiver sob a influência dessas cargas, teremos N vetores, cada um representando o campo criado por uma das cargas. O vetor campo elétrico resultante será a soma desses N vetores, né? É A, é B, C, entendeu? E assim por diante. Agora, nós iremos falar sobre linhas de força. As linhas de força, né,
com a finalidade de indicar a presença do campo elétrico em certas regiões do espaço, criou-se uma forma geométrica de representação, denominada de linhas de força. Então, a linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia, em cada ponto, o vetor campo elétrico resultante associado a esse ponto. Por convenção, as linhas de força elas são orientadas no sentido do vetor campo. Assim como o vetor campo ele tem sentido de afastamento em relação às cargas com fonte positiva e de aproximação em relação às cargas negativas, o mesmo acontece com as linhas de força. Para partículas pontuais, de dimensões desprezíveis, solitárias e eletrizadas, as linhas de força elas são radiais, como representa essa figura. Essa de carga positiva são linhas de força de afastamento, representativas do campo elétrico, criado por uma partícula eletrizada com carga positiva. Já essa com sinal negativo, ela é linha de força de aproximação, representativas do campo elétrico criado por uma partícula eletrizada com carga negativa. Já para duas partículas eletrizadas com cargas de módulos iguais, mas de sinais opostos, as linhas de força têm esse seguinte aspecto. Observe a simetria dessas linhas de força representadas do campo elétrico, são resultantes de dois campos criados por duas partículas eletrizadas com cargas de mesmo módulo, mas de sinais opostos, ok? E nós temos as linhas de forças para duas partículas eletrizadas com cargas iguais, que são as linhas de força que tomam esse aspecto. São linhas de força para duas partículas eletrizadas. É importante vocês observarem a simetria das linhas de força representada do campo elétrico. São resultantes desses dois campos, criados por partículas com cargas iguais, como estão vendo, é positiva. Nesse exemplo, ambas são positivas. Caso elas fossem negativas, elas mudariam apenas o sentido da orientação das linhas de força, mas seriam conservados os demais aspectos. E nós temos também o caso das cargas das partículas, que tem módulos diferentes e não será mais observado a simetria das figuras anteriores. Como exemplo, nós podemos considerar essas duas partículas eletrizadas com cargas de sinais opostos, tendo a carga positiva o dobro do módulo da negativa. As linhas de força, ela toma um aspecto da figura, tem um aspecto dessa figura, certo? Observe que o número de linhas de força que sai da carga positiva é o dobro, do número que chega à negativa. Isso ocorre porque o número de linhas de força em cada partícula deve ser proporcional à sua carga. E para finalizar, note que duas linhas de força, elas nunca se cruzam, pois se isso acontecesse, nós teríamos dois vetores campo elétrico definidos em um mesmo ponto, cada um tangenciando uma das linhas de força. O cruzamento de duas linhas ou mais de força, ela nunca ocorre, Note que em todas as configurações observadas anteriormente, a concentração das linhas de força, que é a densidade de linhas de força, é maior nas vizinhanças das cargas, em que, evidentemente, a intensidade do campo elétrico é maior. Certo? E vamos falar um pouco, sobre a densidade de linhas de força em diferentes regiões desses campos, certo? Observe a figura a seguir que representa, por meio de linhas de força, uma região onde existe um campo elétrico, certo? Partindo desse exposto anteriormente, o que a gente pode concluir? Podemos concluir que a intensidade do vetor campo elétrico é maior no ponto B e menor no ponto A, como vocês estão vendo aí na figura,
A intensidade é bem maior no ponto B, né, do que no ponto A. Então, a intensidade do campo elétrico, né, é maior na região de maior densidade de linhas de força e menor na região de menor linhas de força. Deve-se entender que a densidade de linhas de força, pessoal, como uma quantidade dessas linhas, né, que perfuram cada unidade de área de um plano perpendicular a elas, né, na área considerada, ok? Por definição, né, a densidade superficial média de cargas, né, desse condutor é dada pelo o quociente da carga elétrica Q pela área, certo? Então, essa densidade superficial de cargas ela é uma grandeza física escalar algébrica dotada do mesmo sinal da carga Q, tendo por unidade no sistema internacional, que é o SI, o centímetros por metro, coulomb por metros ao quadrado. Nesse exemplo, a densidade superficial média, né, de cargas é negativa. É usado o termo média, pessoal, na densidade superficial de cargas, porque, em geral, as cargas elétricas elas não se distribuem de maneira uniforme sobre a superfície externa do condutor, já que isso depende da geometria plana do corpo, certo? No processo de eletrização de um condutor, né, ocorre uma movimentação de portadores de carga elétrica até que o corpo ele atinja o chamado equilíbrio eletrostático, né, situação em que todos os portadores responsáveis pela eletrização, né, acomodam-se na superfície externa do condutor. Considere, então, um condutor de superfície externa da área total A em equilíbrio estático, né, eletrizado com carga.